O meu nome é Rui Aragão Oliveira, sou psicólogo e psicanalista e se calhar iria introduzir um pouco o meu próprio percurso pessoal em termos de formação. Eu tirei a licenciatura na Universidade de Coimbra, depois fiz todo o trajeto académico também na Universidade de Coimbra, portanto o antigo mestrado, e depois o doutoramento. Isto tudo nas finais da década de 80 e ao longo da década de 90. Ainda enquanto a frequentar o curso de Psicologia, a licenciatura em Psicologia, também tive o prazer de pertencer à Associação dos Estudantes, à Associação Nacional dos Estudantes de Psicologia. Fico muito satisfeito de a ver bem ativa, de alguma forma, com todo o prazer que possa colaborar. E o meu percurso, digamos assim, nunca, quando entrei em Psicologia, não tinha uma intenção, como às vezes encontro em muitos colegas, uma intenção prévia e clara para mim de exercer clínica. Na realidade, se bem me recordo, acabei por fazer essa opção só na altura no quarto ano, portanto não havia propriamente áreas a escolher, só se escolheríamos verdadeiramente no quinto ano, quando lá ainda hoje há o estágio, etc. E no quarto ano tive de facto algumas cadeiras que foram muito marcantes para mim, e uma delas tive o prazer de ter na altura o professor Carlos Amaral Dias, que lecionava na psicanálise exatamente em Coimbra, e com uma área que depois tinha na altura bastante atividade e que na altura me marcou profundamente, principalmente em termos daquilo que eu descobri como capacidade, como instrumento de compreender alguns tipos de fenómenos que para mim eram muito caros, e também até na possibilidade, depois aí sim, talvez mais tarde, a possibilidade de intervir, que era verdadeiramente o trabalho depois de psicoterapia. Isso talvez venha a descobrir um pouco mais tarde, de alguma forma. Em paralelo, na altura também tive a sorte, o prazer de poder fazer na altura chamava-se monografia, uma tese de dissertação. Na altura utilizava-se um modelo que era em pequenos grupos, e na altura fui trabalhar numa coisa um pouco inovadora, pelo menos na altura, que era dentro do Serviço de Medicina Física e Reabilitação, nos hospitais da Universidade de Coimbra, num projeto um pouco aliciante, que tinha qualquer coisa de inovador, de facto, e onde conseguia não só exercer atividade clínica supervisionada, como inclusive conjugar com trabalhos de investigação. Tinha uma equipa jovem, mas muito empenhada, no qual eu me inseri, e depois, digamos assim, eles adotaram-me e eu adotei-os de alguma forma, e foram marcantes depois pela realização de todo o processo, quer em termos do trabalho de mestrado, quer em termos do trabalho de doutoramento. Isto para enquadrar, porque na realidade fui fazendo um pouco espontaneamente uma coisa que não é muito clara, pelo menos não era muito clara para mim na altura, enquanto estava na faculdade. Sinto que ainda hoje, em muitos dos alunos, nas diferentes colaborações que tenho tido ao longo destes 20 anos, 20 e tal anos, quer com o ISPA, quer com a Universidade de Évora, principalmente estas duas, outras são mais pontuais, estas foram as mais regulares, como docente, sinto que também não é muito claro isso para os alunos. Fui fazendo uma coisa espontânea, que era quase em paralelo uma certa atividade do ponto de vista de investigação, com recolha de dados, com toda a discussão de natureza metodológica, a execução de todos os projetos, etc. E em simultâneo complementar com uma atividade clínica. Depois fui descobrindo uma das coisas que hoje começa a estar mais organizado, penso eu, ainda recentemente a Ordem dos Psicólogos tem feito um trabalho notável nesse sentido, de poder conjugar minimamente e clarificar o que é a formação de natureza clínica. Começa a estar, à semelhança de outros países, começa a estar de uma forma muito clara e sistematizada, um pouco em paralelo com a formação académica. Ou seja, há uma série de sociedades ligadas à psicoterapia, não é? Que hoje em dia tem uma série de exigências muito marcadas, aliás, mais ou menos homogeneizadas, por uma coisa que se chama Federação Europeia de Psicoterapias, ou Psicoterapeutas, penso eu, e que, portanto, permite perceber que toda a formação de natureza clínica, que normalmente é baseada
talvez em três grandes aspectos. Um trabalho de natureza pessoal, segundo, um trabalho de natureza teórica, de formação teórica, muito especializada, e depois ainda um trabalho complementar de supervisão clínica dos casos que temos em seguimento, e que, portanto, fui fazendo um pouco em paralelo, na altura não muito bem sistematizado, no primeiro momento não muito bem organizado através destas sociedades de psicoterapias diversas. Fui fazendo eu próprio espontaneamente. Lembro-me na altura foi um deslumbre quando me apercebi, quando fiz um trabalho psicoterapêutico pessoal ligado ao psicodrama, num grupo de psicodrama, psicanalítico. E foi de facto aí, talvez, percebi um pouco a conjugação, o que era a importância do conhecimento teórico, normalmente é mais académico, com a possibilidade de, digamos assim, viver a coisa na prática, de alguma forma. Foram dois momentos bastante marcantes, dois elementos marcantes, portanto, a formação académica e a atividade clínica, inicialmente como paciente. Isso permitiu depois perceber-me que ir conseguindo realizar a atividade clínica com alguns pacientes, numa fase inicial dentro da instituição onde colaborava, no Hospital da Universidade de Coimbra. Depois, um pouco mais tarde, começo a fazer um consultório privado, conjugado com algum apoio de supervisão de colegas séniores. E só bastante mais tarde me proponho, já quase no final, quando estou a terminar o doutoramento, ou perto disso, um pouco antes, me proponho, de facto, pensei em fazer uma análise pessoal. Não propriamente com uma preocupação de vir, ou com um objetivo preciso de vir a ser psicanalista. Aliás, desconhecia todo um pouco ainda na altura, isto nos finais meados da década de 90, desconhecia um pouco todo o processo de formação que se realizava, tinha assim uma ideia, tinha algumas pessoas marcantes na minha vida profissional que eram psicanalistas, mas na altura, portanto, fiz essencialmente uma questão de natureza pessoal. Depois, mais tarde, pensei, de facto, o bichinho da psicanálise, de alguma forma, e o fascínio de entender que era um instrumento, de facto, que me permitia duas coisas que ainda hoje sinto como marcantes e muito agradáveis para mim, da profissão que faço. Hoje, a tempo inteiro, apenas em registro privado, e a trabalhar como psicanalista, e depois em colaboração com os cargos que vou assumindo, de alguma maneira, na Sociedade Portuguesa de Psicanálise, onde hoje fazemos esta entrevista, na qual atualmente pertenço à direção, sou vice-presidente, e dirijo a revista da Sociedade Portuguesa de Psicanálise. Portanto, enfim, e onde tenho uma série de atividades diversas, empresa científica, etc., com bastante empenho, bastante gosto.